Senhor nosso Deus, querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos agora, Senhor, que Tu entres com a Tua direção nas nossas mentes, Senhor, e nos nossos corações. Meu Deus, será ministrada a Tua palavra. Se o Senhor não falar, Senhor, em vão será apresentarmos aqui qualquer argumento, porque é o Teu Espírito quem convence, é o Teu Espírito que mostra a verdade. Quantas pessoas, Senhor, estão sendo movidas pela raiva, por sentimentos, sendo movidas por vingança, sendo movidas, Senhor, por situações, por circunstâncias. Que o Senhor tenha misericórdia nesta noite. Que Tu, Senhor, nos mostre a Tua vontade, porque nós gostamos de aprender com aquele que sabe tudo, com aquele que conhece o nosso amanhã e conhece o nosso hoje, com aquele que conhece o nosso inimigo. Ah, meu Deus, nós queremos aprender com o Senhor. Que o Senhor nos dê graça nesta noite e o Senhor revele Jesus aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Podem sentar vocês, pode sentar, Sabrina, para você participar também da palavra. Enquanto isso, você abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Nós vamos falar de louvor, amém? Vamos falar de uma ferramenta, de uma arma espiritual chamada louvor. E como ela é importante na nossa vida. Aleluias. Sabe aquele fundo? Coloca para mim ali no Bluetooth. O Natan sabe colocar um fundo aqui que eu separei. Então 1 Samuel, vamos ler o capítulo 16, do 14 ao 24. Podemos? Diz assim, versículo 14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. O Espírito Santo está se retirando de muita gente. E nós vamos entender esta noite por quê. E um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: vê um espírito. Vê um espírito maligno da parte do Senhor que te atormenta. Dize, ó nosso Senhor, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e traze-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência. E tem uma coisa que fez toda a diferença aqui: e o Senhor era com ele. Repita: e o Senhor era com ele. Não sei o que as pessoas falam, né, de nós. Pode falar assim: olha, é meio cheinho, é um pouco de idade, né? Tá com os cabelos brancos, mas o Senhor é com ele. Ou é jovem, é inexperiente, está começando agora, mas o Senhor é com ele. Porque essa parte aí faz toda a diferença na nossa vida, quando o Senhor está conosco. Amém? Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé:
Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a força do louvor. E como o louvor é uma ferramenta de guerra. E por que é importante o louvor? Né? E quais são as características do louvor na nossa vida? Porque Satanás, ele vai fazer de tudo. Olha, o Satanás, ele fez de tudo para Jesus desistir. Ele fez de tudo que ele podia e que ele não podia para Jesus desistir da missão, do propósito. Ele perseguiu Jesus, ele enviou pessoas para perseguir Jesus. Ele usou os discípulos que estavam ao lado de Jesus, porque ele queria fazer com que Jesus desistisse. E o propósito de Satanás é fazer com que você desista da sua missão, da sua fé, do propósito que Deus tem colocado no seu coração e na sua vida. E ele faz de tudo para nos achatar, para nos humilhar, para nos deixar enfurecidos, para nos deixar indignados, para nos deixar com raiva, para nos deixar furiosos, para nos deixar magoados. A luta de Satanás, entenda bem o que a pastora vai te explicar nessa noite. Satanás, ele não pode de forma alguma chegar e te destruir, colocar a mão em você e te destruir, porque ele não tem esse poder de te destruir, de acabar com a tua vida, de te matar. Ele não pode fazer isso, colocar doenças, ele não tem esse poder. A única forma que Satanás tem de agir é externamente. E o que fere mais o homem do que as emoções? Quando as suas emoções não são curadas. O que faz a pessoa parar não é o externo. O que faz a pessoa parar é o que ela tem dentro. É o interno. Nós somos a soma dos nossos pensamentos e sentimentos. O que eu faço, a forma como eu reajo, isso é externo, mas ninguém vê o que acontece por dentro. Como as minhas emoções trabalham, como os meus sentimentos estão trabalhando. E o Satanás, ele vai usar o externo para me ferir por dentro. Porque só eu posso me parar. Só eu posso falar assim, eu não vou, eu não quero, eu estou desistindo. Quando eu dou essa brecha para o diabo. Por isso que o louvor, ele entra aqui como uma ferramenta muito importante, irmãos. Algumas vezes na minha vida, algumas situações na minha vida, em que eu cheguei e vi desordem, caos, que eu via Satanás agir, mas eu não pude enfrentá-lo cara a cara, como a gente faz na igreja. Aí Deus me dava estratégia. Já teve várias situações em que Deus me deu a estratégia. Começa a cantar, começa a louvar. E eu ali naquele ambiente comecei a cantar, comecei a louvar, e as pessoas me achavam maluca, né? Não entendiam nada. E ali o diabo começou a gritar e saiu daquele lugar. Já foram várias situações, irmãos, até mesmo na igreja, em aulas, que você acha assim, na igreja, quando chega na igreja, o diabo não vai me atacar. Menino, não pense isso não, que o mundo jaz no maligno. Ele usou Pedro, ele estava ali para perturbar Jesus, para fazer Jesus desistir. E quantas situações nós passamos da pessoa rindo, debochando, nós pregando, e a pessoa rindo, debochando. Aí a pessoa não conseguiu tirar a nossa atenção, aí ela começou a chamar a atenção das pessoas que estavam do lado. E depois nós fomos perceber, né, que tinha um espírito agindo na vida dela. Então, o que é essa arma, essa ferramenta, a força do louvor? O louvor,
A música, ela abre caminhos, a música, ela nos emociona, a música, ela faz com que você se envolva, talvez numa dança, num ritmo, numa sensação. A música traz uma sensação, mas o louvor, ela traz a presença de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Uma coisa que Satanás não consegue fazer é louvar a Deus. Exaltar o nome do Senhor. Isso ele não consegue imitar. Ele imita muitas coisas de Deus, mas ele não consegue louvar. Porque é algo muito poderoso. E nós vamos entender o que significa. Primeiro, o louvor, ele nos conecta com Deus. Quando nós não conseguimos orar, quando nós não temos forças para orar, quando nós não sabemos naquele momento que palavras usar na oração, mas nós não murmuramos, nós não reclamamos, nós não desanimamos, nós não paramos, mas começamos a fazer propósito de louvor. Aí começa a louvar dentro da tua casa, não é deixar o som ligado e você se desconectar, mas fazer a letra daquela canção a sua oração. Isso é uma arma de guerra. E você sente que daqui a poucos instantes, quando você começa a louvar, aquela tristeza não está mais dentro de você. Não é? Aquela angústia, cadê a angústia? Cadê a tristeza? Cadê aquela sensação de estar tudo perdido? Não vai ficar. Se você deixar de ficar pensando na vida, nas consequências, em quem te traiu, quem te machucou, quem te feriu, o que fizeram, o que deixaram de fazer, e eu vou tirar ali umas 2 horas para louvar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Eu tive uma experiência, irmãos. Alguém que não conhecia a minha vida, que não conhecia a minha história, chegou para mim e disse assim: irmã, quando você se tranca ali e chora, tem alguém rindo da tua face, irmã. E eu entendi. Porque quando nós nos angustiamos, quando nós nos trancamos nos nossos problemas, nas nossas angústias, o problema existe para ser vencido, irmão. Eu entendi isso. O problema existe para ser superado. O problema não existe para eu ficar, probleminha, problema, nenenzinho, né? O meu problema, ele só vai aumentando. Meu problema, ele vai aumentando. Não é para ter problema de estimação. O problema existe para ser superado, para eu saltar ele, para eu vencer com uma mente vitoriosa em Cristo Jesus, amém? Então, primeira estratégia, começa a louvar, começa a cantar, para de pensar naquele assunto. A oração, você orou, não vai trazer uma solução imediata, não vai trazer a solução em 1 hora, não vai trazer a solução em 1 dia, mas você orou, agora vai fazer o quê? Morrer de tristeza? Desistir do teu ministério? Desistir do teu chamado? Não, aí eu vou louvar, porque no louvor Deus vai me dar estratégia, no louvor Deus vai se aproximar de mim, porque eu atraio Deus através do louvor. Segundo ponto, o louvor nos protege em momentos de guerra. Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18 a 22. Preste atenção nisso aqui. Ele nos protege em momentos de guerra. Guerras espirituais, guerras emocionais. Tem momentos na nossa vida que parece que o inferno se levanta. E diz assim: vou atacar desse lado, vou atacar do lado esquerdo, vou atacar do lado direito, vou atacar pela frente. E é guerra. Tem momentos que vem problemas financeiros, problemas emocionais, o teu amigo, e tudo fica meio escuro. Você começa a se sentir um pouco pesado. E o que fazer nesse momento? Olha a estratégia aqui. Então,
Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. E eles estavam enfrentando o quê? Uma ameaça de destruição, uma ameaça de aniquilação. E o que o rei fez? Adorou. E vamos ver um pouquinho mais. E levantaram-se quem? Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Não importa a tua voz, irmão. Está em guerra, coloca seu louvor lá. As pessoas não querem ouvir, coloca aqui o teu fone e começa a louvar, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita a oração, e começa a louvar. Você vai se sentir forte espiritualmente, porque aquele espírito de coitadismo, aquele espírito de vitimismo, aquele espírito de fracassado, aquele espírito de que eu sou fraco, aquele espírito de derrota que Satanás quer imprimir em você, aquele espírito, o mundo está contra mim, aqui o Satanás quer imprimir em você, ele vai bater em retirada. Vamos até o 22 ali. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou, olha o louvor aí, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, olha isso, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, aleluias! E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs, e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu entendi, através da leitura bíblica, que quando eu fico, problema, aí eu vou lá e reclamo com a vizinha, meu problema. Aí eu vou reclamo, nas redes sociais, o problema. Não vai mudar. Eu orei. Eu tenho que partir para o ataque. Nós estamos em guerra. É uma luta. Porque que uns vencem e outros não vencem? Se o nosso Deus é o mesmo. Porque uns acreditam e outros não acreditam. Não fica dando ibope para Satanás, não. E ele sabe do poder do louvor. Ele sabe do poder. Ele conhece o poder de Deus. Ele sabe que Deus é todo poderoso. Ele sabe que nessa guerra nós não temos que pelejar, que Deus vai desbaratar os nossos inimigos, que Deus vai cegar os nossos inimigos, aqueles que estão se levantando contra nós, Deus vai cegar. Mas às vezes nós damos a nossa autoridade para Satanás, porque você tem autoridade, só você pode fazer isso, amém? E quando você começa a louvar, está cheio de problemas, mas está louvando, está adorando, está servindo, está glorificando. Aí Satanás joga uma seta. Pi, 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 pi. Aí você, não vou dar confiança para isso. Aí ele vem, joga outra seta. Não quero nem saber disso. Eu estou ocupado louvando meu Deus. Eu estou ocupado exaltando o nome do Senhor. Eu estou ocupado louvando e exaltando. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias, louvado é o nome do Senhor, aleluias, Ele está cuidando de todas as coisas. Aí Satanás fala assim, não vai dar certo, está repreendido em nome de Jesus, porque já deu tudo certo em nome de Jesus.
Aí Satanás vai e lança mais uma coisinha. São as picuinhas, são as raposinhas que querem destruir a nossa plantação, a nossa sementinha. Aí ele quer esmagar a semente, mas ele está debaixo dos nossos pés. Nós repreendemos em nome de Jesus, mas não adianta só repreender, nós temos que tomar a nossa posição como filhos de Deus. E olha o que o rei fez, levantou os cantores, vamos cantar em voz alta, vamos exaltar o nome do Senhor e vamos vencer essa guerra. Aleluias! Você não vê Josué na cidade de Jericó? Vamos rodear a cidade, vamos trocar as trombetas. E lá na cidade, todo mundo ficou assim, que povo louco, ninguém conseguiu destruir a gente, eles estão rodeando, olha que povo maluco, estão rodeando, é tudo doido, não entende nada, não sabe que o que nós estamos fazendo é tirando as armas do inimigo. O inimigo que é invisível, o inimigo que você não vence com soco, o inimigo que você não vence com palavras, porque segundo Efésios, as armas da nossa milícia, elas são espirituais. Amém? Espirituais, e a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os dominadores que agem neste mundo tenebroso. A tua luta, meu irmão, que está em casa, é contra esses demônios e não contra as pessoas da sua família. Aleluias. Terceiro, capaz de transformar sentimentos e situações. O louvor vai transformar seus sentimentos e transforma o cenário, ele transforma as situações, porque tudo é a forma como você enxerga. O problema não é o problema é como eu enxergo. O pessimista, o derrotista, o vitimista, ele vai ver a situação como, ó céus, o copo transbordou. Mas aquele que vê sobre uma outra perspectiva, cai um pouquinho, a gente seca. É só esvaziar um pouquinho. Amém? Então vamos ver aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 13. Por que o louvor é capaz de transformar sentimentos e situações? Você já percebeu como há uma batalha para a pessoa orar e louvar? Irmãos, quando tem festa na igreja, os irmãos conversam, falam alto, a gente tem que pedir, irmãos, mais baixo. Mas quando é para louvar e quando é para orar, parece que tem cola na boca, irmão. Há uma dificuldade muito grande, porque Satanás não quer que você louve, que você venha adorar a Deus, que você coloque a sua melhor roupa dentro da sua simplicidade, e você se apresente diante do Senhor, e você levante as suas mãos, e você comece a louvar num ambiente que ninguém vai te atrapalhar, que ninguém vai te ligar. Então Satanás não quer que você ore, Satanás não quer que você sirva, Satanás não quer que você exalte o nome de Deus, porque ele sabe que isso fará toda a diferença na sua vida. Aleluias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, que é aquele rei que nós lemos antes, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. Menino, olha o louvor aí de novo. Olha por que na igreja tem louvor. Olha por que a gente tem que ter, né, todos os equipamentos para louvar e exaltar a Deus mesmo. Olha, trouxe um músico, Eliseu, profeta. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Oh, meu Deus. Já dei 3 referências para os irmãos.
Tem pessoas que falam assim: pastora, quando eu chego na igreja, eu saio da igreja, eu saio diferente. Eu chego pesado e saio leve. Porque na minha casa parece que tem um ambiente pesado, mas quando eu saio do culto, eu queria que a igreja fosse morar na igreja. Por quê? Porque não sente assim, esse ambiente, né? Essa atmosfera de adoração. Porque eu sinto, Alana, que quando nós estamos louvando, Jesus está passeando no nosso meio. Amém? Jesus está te visitando. Jesus está olhando para você, feliz, te tocando. E você ali tendo um relacionamento com Deus. Amém? Quarto ponto, ele purifica os ambientes impedindo a ação do inimigo. Quando você entra com louvor, e se você não pode louvar em voz, louva na mente, ou ora em espírito. Jesus, ele entrava em certos ambientes e depois ele só agradecia e falava assim: obrigada, Pai, porque o Senhor me ouviu. E as pessoas não entendiam nada, mas ele tinha feito aquela oração. Porque nem sempre temos que orar quando o ambiente está poluído. Alguns milagres que o Senhor fez, e até profetas, ele pedia para algumas pessoas se retirarem. Porque a incredulidade atrapalha. A incredulidade dá espaço para Satanás agir. E nós precisamos, primeiro, antes de falar, chega numa visita, vai falando. Por que a gente gosta de cantar antes de começar uma oração? Numa visita na casa de alguém, porque aquele louvor, ele vai aliviando aquele ambiente. Quando você começa a louvar, Satanás já falando assim: isso não é para mim, não gosto disso. Aí ele já vai saindo da pessoa. Quando ele sai da pessoa, você fala. Que não adianta falar com uma pessoa que está possessa. Primeiro você tem que entrar com a estratégia de oração. Irmãos, o diabo sabe disso, ele está mexendo nos louvores da igreja. Vocês perceberam isso? Que tem canções que não são louvores. Tem canções que é só derrota. É vingança, é depressão, é tristeza, mas não são louvores. E tem canções que são verdadeiramente um louvor para Deus. Nas visitas, costumávamos cantar uma canção que eu sei que Satanás não gosta, né? E ele está tirando essas coisas da igreja, né? Porque ele não quer envolver a igreja com essas coisas. Ele quer trazer o modismo, ele quer trazer as coisas do mundo, ele quer trazer o fundo preto, ele quer trazer as luzes coloridas, ele quer trazer a sensação de bem-estar. Aí era uma canção que a gente cantava assim: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi ferida lá na cruz. E era só canção assim, irmão. Forte. Vem tocar em mim, vem tocar em mim. Aí, na visita, nós já entrávamos com os corinhos, já entrávamos com a canção. E entrava um corinho, outro corinho, outro corinho, outro corinho, e daqui a pouco o ambiente estava propício, começávamos a orar, e ali era uma arma de guerra que tínhamos. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o diabo me odeia por isso, mas enquanto fôlego eu tiver, eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração para levar a libertação, porque a nossa intenção é que você seja liberto, a nossa intenção é que você seja curado, e a nossa intenção é que você não seja cavalo de Satanás, objeto de Satanás, usado de Satanás, usada de Satanás. Jesus veio nos curar, nos salvar e nos libertar. Ele veio nos trazer vida. Ele não veio para você continuar triste, abatido, angustiado, perdido, sem saber para onde ir, sem direção e culpando a vida. Eu venci o mundo. Ele diz: eu venci o mundo. Outra estratégia, ele age
transportando cura e libertação, né? Ele vai operando ali na cura e na libertação. Como eu já expliquei aqui, em algumas situações que você está ali, por exemplo, o pastor está orando, o obreiro está orando, o missionário está orando, aí você tem outra pessoa ali cantando baixinho, adorando o nome do Senhor, você vai atraindo Deus para aquele ambiente. E Deus vai agindo naquele ambiente, trazendo realmente a cura e a libertação. Como está lá em Atos, abra comigo, 16, 24. Você já conhece bem essa passagem. Que o louvor, ele abre portas, ele quebra cadeias e ele derruba muralhas também. Eu não sei quais são as muralhas que estão na sua vida, mas o louvor, ele faz isso. Olha o que diz aqui em Atos 16. Vamos ler do 24 ao 26. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Então, além de orar, eles estavam o quê? Cantando. Às vezes nós só oramos, mas vamos ver filmes. Nós só oramos, aí ficamos ali na esfera da preocupação, no círculo da preocupação. No ambiente da preocupação, aí você tem Paulo e Silas, orei, agora é só Deus, vamos louvar a Deus. E começaram a orar, a palavra diz assim, cantaram hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande, que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas, e foram soltas as correntes todas. Satanás não quer que você saiba disso. Seja um adorador. Troque a murmuração por adoração. Troque a reclamação por adoração. Troque os sentimentos confusos por adoração. E faça isso como prática na sua vida. Todo dia, introduza a oração na tua vida. E você vai ver a diferença disso em uma semana. Às vezes não temos tempo para louvar. Às vezes temos tempos para tantas coisas, para tantas ocupações, para fazer tanta coisa, mas não temos tempo de parar meia hora, uma hora e falar: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu sei que eu sou mais que vencedor, porque o Senhor venceu o mundo, Senhor. E eu sei que o Senhor é o meu Deus. Aí você começa a cantar, porque estamos muito ocupados para orar. Estamos muito ocupados para cantar. Estamos ocupados para louvar a Deus e às vezes queremos resultados. Perdemos tempo em séries, perdemos tempos em filmes, perdemos tempos preciosos conversando, 3, 4 horas, e nós podemos trocar isso e começar a introduzir na nossa vida louvor, oração, intercessão. Louvor, oração, intercessão. Louvor, oração, intercessão. Irmãos, eu sou de uma época que domingo a gente não tinha nem hora para chegar em casa. E os louvores eram mais compridos. Ele não era corrido. O culto não era 1h30, era 1 hora só de louvor. Sim ou não? Quem é nessa época? 1 hora só de louvor. E a gente cantava e glorificava, e o Espírito Santo vinha. Porque o Espírito Santo, ele não tem hora, ele não tem pressa. E você está ali louvando, meia hora, 40 minutos, daqui a pouco o Espírito Santo vem e te toma. Aí 1h30, você em pé, louvando e adorando a Deus. Ninguém resiste a isso. O inimigo não resiste a isso. Todas as cadeias, as muralhas, existem coisas na nossa vida, castas de demônios.
situações passadas, engavetamentos, aprisionamentos que serão completamente soltos da nossa vida, se nós praticarmos esse princípio espiritual tão importante. Substitua, coloca louvor na sua casa, diminua o tempo das redes sociais e coloca o louvor. Quando alguém te afrontar, vai para o louvor. Quando você for afligido, quando alguém te trair, quando alguém te machucar, vai para o louvor. Troque a murmuração pelo louvor, irmãos, e você vai ver que arma poderosa você vai ter. Vai te solidificar. Você vai ter um fundamento espiritual inabalável. Você vai ter uma mente vitoriosa. Dificilmente Satanás vai atacar uma mente que adora e louva a Deus. Ele não consegue atacar uma mente que está continuamente adorando e louvando o nome do Senhor. Ele não consegue, por isso que ele não conseguiu. Ele prendeu Paulo. Ele colocou Paulo e Silas numa prisão, mas a alma de Paulo, o espírito de Paulo, o coração de Paulo, ele não conseguiu atingir. Amém? Porque lá dentro eles estavam louvando, na situação adversa, na prisão, no açoite, todo mundo contra. O Império Romano querendo destruir a vida de Paulo, mas ele estava ali orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando. E na oração vem o Espírito e faz um milagre na nossa vida. Quantos crentes possessos, quantos crentes deprimidos, quantos crentes amargurados, quantos crentes com uma vida espiritual amarrada, porque não conseguiram entender esse princípio. E por fim, o louvor, ele traz a manifestação da glória de Deus. É inexplicável, eu não consigo te explicar, eu não consigo pregar sobre isso, porque experiências você não explica, você vive. Tem momentos que você está louvando, que Deus te revela coisas, que Deus vai fazendo coisas na sua vida, que Ele vai agir, porque é o meio, é o governo de Deus, é a forma de Deus agir. Deus não age como homem, Deus não governa como homem, Deus não ensina os seus filhos como o homem ensina. O caminho de Deus, o governo de Deus é espiritual, é diferente. Então, quando você louva, quando você está adorando a Deus, quando você está clamando o nome do Senhor e você está louvando despreocupadamente, a primeira coisa que acontece com você, quando você está louvando, a angústia sai, a preocupação sai, a raiva sai, os sentimentos saem, o pensamento negativo sai, o sentimento de vingança sai. Toda a tua humanidade vai saindo quando você está louvando. Porque você entra na presença do Todo-Poderoso e você está ali diante do Todo-Poderoso. E ali Ele age no seu ser. Porque você se esvazia, aí Ele entra. Para o Espírito Santo entrar, nós temos que estar vazios, limpos. Aí Ele vai entrando e o louvor faz isso. Por isso é que o louvor é tão importante na igreja, irmãos. Repetindo, Ele nos conecta com Deus. Ele nos protege em momentos de guerra. Ele é capaz de transformar sentimentos e situações. Ele purifica os ambientes, impedindo a ação do inimigo. Ele age transportando cura e a libertação. Ele abre portas, ele quebra cadeias, derruba muralhas. Ele traz a manifestação da glória de Deus para a nossa vida. Aleluias. Por fim, Efésios 6, capítulo 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, que são pessoas e atuações que nós não conseguimos ver. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quem era Satanás? Ele era o querubim. E ele conhece bem a estratégia da adoração. Ele vivia lá e ele, até então, era alguém muito importante lá no céu, muito íntimo, muito ligado. E ele conhece essa atmosfera de oração e de adoração. E o propósito dele é: você não vai orar, você não vai ter tempo de orar, eu não vou deixar você louvar, eu não vou deixar você louvar ao Senhor, porque eu quero te destruir. Essa é a intenção de Satanás. Mas hoje, o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer que você é mais do que vitorioso por meio daquele que te salvou, te curou e te transformou. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você: meu filho, é estratégia, começa a adorar, você vai rodear essa cidade e as muralhas cairão através do louvor. Talvez você esteja aqui lutando com a libertação de algo há muito tempo e você não entende por que eu não consegui, por que eu não consegui, por que eu não consegui. E hoje o Espírito Santo está te dizendo, ele está te dando a ferramenta. Ele está dizendo: a partir de hoje você vai mudar a tática, a atuação. Fica quieto, toca a trombeta é o louvor e vai rodeando a cidade. Toca a trombeta e vai rodeando a cidade. Toca a trombeta e vai rodeando a cidade. As pessoas vão dizer assim: tá louco? Não tá, não. Você está na direção certa. E na direção certa, a vitória é sua em nome de Jesus. Ministério de louvor, a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? É através da oração e do louvor. Não é através de palavras, não tem outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não adianta mudar por fora. Não adianta mudar por fora se a gente não muda por dentro. Não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de estratégia por fora. Não adianta mudar a estética, não adianta mudar de roupa, não adianta, se encher de coisas por fora, externas, se a gente não muda os sentimentos, se a gente não muda os nossos pensamentos, se a gente não muda a nossa direção. E hoje o Espírito Santo, ele te trouxe aqui para te instruir, para te mostrar que existe uma saída. Ele nos mostrou dentro da palavra que existe uma saída para mim e para a sua vida. E ele nos deixou sozinho, ele nos deu o Espírito Santo. Mas nós atraímos o Espírito Santo quando nós começamos a louvar. Tirar de dentro de nós todas as nossas crises. E quando você se esvazia das suas crises, das suas emoções, ele te enche. Ele te faz transbordar da presença de Deus. Ele te dá novos sentimentos. Ele te dá novas estratégias. Ele te dá unção. Ele te dá vigor. Ele te dá alegria. Ele te dá força. Aleluias. Ele te dá unção. Receba a unção de Deus. A unção que despedaça o jugo. E Ele quer despedaçar o jugo na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. E nós vamos usar um louvor agora como arma de guerra. Abra sua boca e louve ao Senhor. Eu pedi o ministério de louvor para estar trazendo essa canção. E nós vamos usar isso. Começa a praticar a partir de agora. Aleluias. Se esvazie de você e entra na atmosfera da adoração. Você está diante de Deus Todo-Poderoso. E o meu Deus pode te libertar. Aleluias. Lutamos com armas de fé. E nada irá resistir. Nada irá resistir, meu Deus. Enquanto adoramos, meu Deus. Em meio às tribulações,
Oh, meu Deus. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos, o Rei Jesus, o Rei Todo-Poderoso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Problemas vêm e vão, mas o trono de Deus está acima de todas as coisas. teu nome Aleluias, aleluias, meu Deus. Louve bem alto. Se você não conhece a letra, abra os seus olhos para você ler. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Eu te adorarei em todo o tempo, continuamente, meu Deus. As muralhas vão cair, a doença cai, a enfermidade cai, vai tudo cair, tudo que se levanta contra nós já está caindo, a depressão cai, a ansiedade cai, a doença cai, oh meu Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, Oh, aleluias. teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, Acima de todas as coisas, teu nome imutável é. o nome de Jesus, nós o exaltamos, Deus, nós te glorificamos, Deus, aleluias. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Enquanto estávamos cantando aqui, o Senhor me mostrava pessoas cercadas de uma cerca de arames. E enquanto você louvava e exaltava, essa cerca ia se arrebentando, o caminho ia ficando livre. Aquela cerca que não te deixava andar, que quando você dava o passo para frente, ela te machucava, ela te feria, e você estava cercado daquilo, e através do louvor, aquilo foi saindo, e você anda sobre fé, você anda sobre as águas, porque o teu Deus é infalível, e Ele
Ele é poderoso e Ele é o nosso Deus todo-poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. É Ele quem ruge mais forte e Ele é o dono da tua vida. Ele te liberta, Ele te salva, Ele te cura. Aleluias! Oh, aleluias! Glorificado seja o teu nome. Diga só o Senhor é Deus, porque você está louvando. Diga só o Senhor é Deus. 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 Vai dizendo, só o Senhor é Deus. E as muralhas estão caindo. As muralhas estão caindo. As muralhas estão caindo. Só o Senhor é Deus. 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 A tempestade está. Oh, meu Deus, aleluias. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono assim. Louvado seja teu nome, Senhor. Teu nome imutável é. Louvado seja o teu nome. Faz trovejar, Senhor, sobre esse lugar a tua presença, a tua glória. E coloca, Senhor, os nossos adversários, Senhor, em retirada contra a nossa vida, contra a nossa família, contra tudo aquilo que é nosso. Oh, aleluia! Há um povo nessa noite te adorando. Há um povo nessa noite, Senhor, que te adora, que exalta, que glorifica o teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus, amém? Irmão, essa semana eu comecei o culto falando de intimidade com Deus. Essa semana, procure orar mais. Eu tenho orado todos os dias, meio-dia. E se você pode, ore meio-dia, 3 horas, ore de novo. 6 horas eu tenho feito um propósito de oração também. Todos os dias da semana, 6 horas eu estou com os meus joelhos dobrados orando pela tua vida, amém? Orando pela igreja. E isso tem me abençoado muito. Tem dias que quando eu vejo, eu orei 40, 50 minutos. Quando eu olho, passou muito tempo. Porque a oração é um hábito que você cria. Quanto mais você ora, mais você vai ter vontade de orar. Isso é uma arma muito forte, é igual a adoração. Quando você começa a soltar, quando você começa a adorar, quando você não se preocupa com quem está do teu lado, com quem está te vendo, está te ouvindo, e você adora a Deus, isso é libertador para a tua vida. Você não entra e sai da mesma maneira, de jeito nenhum. Eu creio que nessa noite ninguém está saindo desse lugar da mesma maneira que entrou aqui. Ninguém que está nos assistindo ao final vai permanecer da mesma maneira, porque há uma glória nesse lugar. Amém, querido? Há uma unção nesse lugar, e a unção de Deus despedaça todo jugo. Levante as tuas mãos. Senhor, muito obrigado. Eu louvo o teu nome por essa noite, Senhor, pela tua presença, pela tua glória nesse lugar.
pela tua palavra, pelas orações. Agora, Senhor, nos despedimos desse lugar, mas não da tua presença. Senhor, que essa semana seja uma semana de oração, de jejum, de mais leitura da tua palavra. Seja uma semana de aproximação, de intimidade contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo essa semana. Senhor, queremos viver o sobrenatural para a glória do teu nome. Queremos ser diferentes, não na roupa, mas diferente, meu Deus, porque temos a intimidade contigo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, e te agradeço. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja que aguarda a vinda do Senhor. E que o povo de Deus diga: aplauda o Senhor bem forte. Amém? Ore essa semana, se você puder, pelo menos num desses horários, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas. Se você puder orar os 3 horários, se você tem possibilidade, faça isso. Leia a palavra de Deus. Nós estamos jejuando de segunda-feira, a partir de segunda-feira, nós temos jejuado de meia-noite a meio-dia de terça-feira. Você pode, a partir de meia-noite de segunda-feira, tira um tempo em jejum, em oração. Amém? Isso vai te trazer experiências com Deus. Levante a sua mão assim, dá tchau para o pastor. Deus te abençoe. Amém? Amo vocês. Você que está em casa, Deus abençoe. Tchau, gente. Vai com Deus.